Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos pôr os pés em terra firme e testemunhar o nascimento da primeira capital de Cabo Verde. Esta é a história da fundação de Ribeira Grande, a primeira cidade europeia construída nos trópicos. Incrivelmente, mais de 95% das pessoas que veem os nossos vídeos não são subscritoras. Se a nossa história lhe diz algo, ajude-nos a chegar aos 2.000 inscritos antes do final do ano. Dê um gosto e subscreva já. E lembre-se, as nossas imagens são recriações artísticas. O ano é 1462. A decisão de povoar Cabo Verde está tomada. O navegador genovês Antônio da Noli, agora capitão donatário, lidera a primeira expedição de colonos para a ilha de Santiago. A sua tarefa é monumental: transformar uma ilha virgem num povoado próspero. A primeira e mais crucial decisão era escolher o local exato para construir o embrião da nova colônia, uma decisão que iria definir os próximos séculos da nossa história. A escolha recaiu sobre o local da primeira descoberta de água doce, na costa sul de Santiago. Ali, uma ribeira de caudal generoso durante todo o ano desaguava numa pequena baía. O Vale Profundo oferecia uma proteção natural contra os ventos e, mais importante, escondia o futuro povoado dos olhares dos navios que passavam em alto mar. Esta localização defensiva era vital numa era em que os ataques de piratas e de nações rivais eram uma ameaça constante. Os primeiros passos foram de uma dificuldade extrema. Os colonos tiveram de desbravar a vegetação densa do vale, construir abrigos rudimentares de madeira e palha e erguer uma paliçada defensiva. O trabalho era manual, exaustivo, sob um sol tropical a que não estavam habituados. A ameaça de doenças desconhecidas e a dificuldade em adaptar as culturas agrícolas europeias ao novo clima foram os primeiros grandes desafios à sua sobrevivência. Apesar das dificuldades, a cidade começou a tomar forma, seguindo um plano urbanístico que não foi deixado ao acaso. O traçado de Ribeira Grande seguiu o modelo das cidades medievais portuguesas, adaptado à topografia do terreno. Uma rua principal, que viria a ser a famosa Rua Banana, foi traçada ao longo do leito da ribeira, tornando-se a espinha dorsal da cidade, o centro da vida social e comercial, ligando o porto à zona alta do vale. O primeiro grande investimento em construção permanente foi, como era costume, de natureza religiosa. Uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário foi uma das primeiras edificações de pedra a ser erguida. A sua construção não era apenas um ato de fé, era uma declaração política. A igreja simbolizava a tomada de posse da terra em nome da cristandade e afirmava o propósito de evangelizar os africanos que, em breve, seriam trazidos para a ilha como escravos. A par da igreja, a fortaleza. A riqueza que rapidamente começou a fluir através da cidade, proveniente do comércio na costa da Guiné, tornou-a um alvo apetecível. A construção de defesas robustas, como o Forte Real de São Felipe, no planalto que domina a cidade, tornou-se uma prioridade absoluta. A história de Ribeira Grande seria uma história de uma prosperidade constantemente ameaçada, uma cidade que vivia sob a sombra da guerra e da pirataria. Em 1512, um dos símbolos mais poderosos do poder colonial foi erguido no centro da cidade, o Pelourinho. Este pilar de pedra, onde os criminosos eram expostos e castigados publicamente, era um símbolo da justiça do rei de Portugal. Em Ribeira Grande, no entanto, ele adquiriu um significado ainda mais sinistro. Tornou-se o principal instrumento de punição e de terror contra a crescente população de escravos, um lembrete constante da nova ordem social. A cidade cresceu rapidamente em importância. O seu papel como principal entreposto do tráfico de escravos e do comércio com a África Ocidental trouxe-lhe uma riqueza imensa. Esta prosperidade refletiu-se na sua arquitetura. As cabanas de palha deram lugar a sobrados de pedra de 2 andares, com varandas de madeira, pertencentes aos ricos comerciantes e administradores. Ribeira Grande começou a assemelhar-se a uma pequena cidade europeia, transplantada para os trópicos.
Esta importância foi reconhecida pelo Vaticano em 1533, com a criação da Diocese de Santiago, a primeira diocese católica na África subsaariana. Ribeira Grande foi elevada à cidade e iniciou-se a construção de uma magnífica sé-catedral. Este estatuto transformou a cidade não apenas num centro comercial, mas também num centro de poder religioso, com autoridade sobre uma vasta área da costa africana, reforçando o seu papel estratégico. A vida na cidade era um turbilhão de contrastes. Nas suas ruas, ouviam-se as mais diversas línguas. O português dos administradores, os dialetos crioulos que começavam a nascer e as múltiplas línguas africanas dos escravos recém-chegados. O cheiro do incenso das igrejas misturava-se com o odor do peixe a secar ao sol e com o suor e o sofrimento do mercado de escravos. Era uma cidade de luxo e de miséria, de fé e de uma brutalidade indescritível. Ribeira Grande tornou-se, na prática, um laboratório, um lugar onde pessoas de origens geográficas, sociais e culturais radicalmente diferentes foram forçadas a conviver. Foi neste caldeirão, nesta mistura de nobres portugueses, degredados, comerciantes, aventureiros e, sobretudo, de homens e mulheres de diversas nações africanas, que a identidade crioula, o povo cabo-verdiano, começou a ser forjada, num processo complexo de dor e de adaptação. A cidade era o ponto de encontro de dois mundos. Navios chegavam da Europa carregados de tecidos, vinho e armas. Partiam para a costa da Guiné para trocar estas mercadorias por seres humanos. Os navios negreiros regressavam a Ribeira Grande com o seu carga trágica. Aqui, os escravos eram processados, batizados, registados e vendidos. Alguns ficavam na ilha para trabalhar nas plantações. A maioria era reexportada para as Américas. A Rua Banana, que ainda hoje existe, é considerada a primeira rua urbanizada da África subsaariana. As suas casas de pedra, com as suas escadarias exteriores, são um testemunho desta época de prosperidade. Caminhar por esta rua hoje, aqui na Cidade Velha, é como fazer uma viagem no tempo. É possível quase ouvir os ecos das vozes, o som das ferramentas dos artesãos e os lamentos que um dia encheram este vale, um lugar de uma beleza que esconde uma história de profunda dor. Estamos a meio da nossa viagem pela fundação de Ribeira Grande. A história da nossa primeira capital é a pedra basilar da nossa nação. Se está a sentir a importância deste lugar, ajude-nos a partilhar a nossa história. Mais de 95% de quem nos vê não é subscritor. Com a sua subscrição, podemos chegar mais perto da nossa meta de 2.000 inscritos. É um gesto simples que nos apoia imensamente. Por favor, subscreva. A riqueza da cidade, no entanto, seria a sua perdição. A fama de Ribeira Grande como um centro de comércio e de acumulação de ouro e de escravos chegou aos ouvidos dos inimigos de Portugal. A cidade tornou-se um alvo prioritário para os corsários e piratas, especialmente ingleses e franceses. A sua localização no fundo de um vale, embora protegesse dos ventos, tornava-a vulnerável a ataques vindos do mar, uma vez ultrapassadas as defesas do porto. O ataque mais devastador foi o do corsário inglês Francis Drake, em 1585. A sua frota saqueou e incendiou a cidade, marcando o início do seu longo e lento declínio. Embora tenha sido reconstruída, a cidade nunca recuperou totalmente o seu esplendor e a sua segurança. Os ataques constantes e a crescente ameaça da pirataria levaram a que as elites comerciais e a administração colonial começassem a procurar um local mais seguro para a capital. Eventualmente, a capital foi transferida para o Planalto da Praia, um local mais fácil de defender. Ribeira Grande, a cidade que tinha sido o coração do Império Português em África, foi gradualmente abandonada, caindo em ruínas. O seu nome mudou para Cidade Velha, um nome melancólico que refletia o seu estado de abandono, uma sombra do que um dia tinha sido, um lugar de memórias e de fantasmas. Hoje, a Cidade Velha é um lugar de uma beleza serena e de uma importância histórica imensa. Em 2009, foi classificada como Patrimônio Mundial da Unesco.
um reconhecimento do seu valor universal como testemunho do início da globalização e da história do tráfico de escravos. É um lugar de peregrinação para todos os cabo-verdianos e para todos os que querem compreender as raízes do mundo atlântico moderno. Visitar as suas ruínas, como as da Sé Catedral, caminhar pela Rua Banana ou estar junto ao Pelourinho, é uma experiência emocionante. É sentir o peso da história sob os nossos pés. É um lugar que nos obriga a confrontar os capítulos mais sombrios do nosso passado, mas também a celebrar a incrível resiliência da cultura que aqui nasceu e que floresceu contra todas as probabilidades. Uma cultura de fusão e de esperança. Obrigado por nos acompanhar na história da fundação de Ribeira Grande. A nossa primeira cidade é a pedra angular da nossa identidade. Se este vídeo o tocou, mostre o seu apoio com um gosto e partilhe-o. E se ainda não o fez, ajude-nos a alcançar a nossa meta. Subscreva o canal. O seu apoio é a nossa maior força. Até a próxima!